Olá, boa noite. Já estou a ver aqui que temos pelo menos 4 pessoas a assistir. 5. Eu entrei um bocadinho mais cedo porque hoje é São João, jogo de Portugal, então vamos esperar que se junte mais alguém a nós. Se calhar começo já por adicionar a professora Paula, que será a outra apresentadora. Peço só que esperem um bocadinho. A professora Paula se junta a nós. Olá Inês, Olá, boa noite. boa noite. Bem, foi mesmo à justa aqui o jogo a acabar e nós entrarmos em direto. Pois foi. Agora vamos ter de esperar um bocadinho para ver se junta mais alguém a nós. Viste o jogo, Inês? Eu não vi todo. Entretanto, eu estava em casa da minha avó e tive de vir para cá, por isso não assisti a tudo. Ganhámos? Foi mesmo à justa até ao fim, conseguimos passar. Ah, ok. Mas nem de propósito Boa. trouxemos aqui o tema da ansiedade, porque foi uma ansiedade durante estes 90 minutos. Bem, Portugal é sempre assim, não é? Ficamos sempre até à Pois, última sem saber. eu vi quando estava 2-1 para a França, depois já tive de sair. Ok, Portugal temos é 8 assim uma coisa. pessoas. Portugal gosta de sofrer até à última, não é? Podemos Pois, explorar essa questão também um bocadinho, embora seja outro tipo de ansiedade, mas Portugal e o futebol é sempre uma ansiedade tremenda. então estes jogos assim importantes ainda mais. É verdade. Bem, que horas é que são? Ainda Se não são calhar 22. estamos quase a entrar nas 10 horas, não é, Inês? Se calhar. Sim, sim. Estás bem Se disposta calhar hoje? esperamos só. Sim, obrigada. Boa. Ora bem, já temos 11 pessoas, se calhar começamos porque também já são 10 horas e infelizmente uma das nossas convidadas, a Daniela, não poderá ficar até ao final. E então nós vamos até começar com a Daniela e se calhar começamos então já por apresentar este direito e por nos apresentarmos a nós. É isso Então, mesmo. antes de mais, boa noite, Paula. Boa noite mais uma vez a quem nos está a ver. Sejam bem-vindos a mais uma noite na nossa companhia, na Companhia de Marés. Eu sou a Inês Martins, sou estudante de segundo ano na STM, e estou a estudar Gestão de Eventos. E eu venho acompanhar a Inês, vocês conhecem-me como professora de inglês de vários cursos, na STM também, meu nome é Paula Cardoso, nós fazemos parte do grupo Marés, e que não só é formado por estudantes e professores, como a Inês, entretanto, vai explicar, e é um prazer receber-vos aqui hoje para falarmos uma horinha, passarmos uma horinha tentando discutir ou debater um tema de forma tranquila e informal, mas importante, não é, Inês? Sim, senhora. Para quem ainda não nos conhece, vamos então apresentar um pouquinho no que consiste este grupo. O Grupo Marés é um projeto criado pela professora Daniela, que já deve estar aqui a assistir ao direito também. É o grupo criativo da STM, que, como a professora Paula disse, é composto por docentes técnicos e alunos, e tem como objetivo promover uma série de iniciativas culturais, artísticas e educativas, no meio da comunidade académica. Portanto, é a nossa tentativa de animar, e ainda por cima o grupo nasceu, foi pensado antes, mas nasceu em plena pandemia, portanto, é a nossa tentativa de pôr as coisas a mexer e de animar toda a comunidade em torno de um projeto, não é? Temos muitos planos para este ano e para o próximo ano também, para continuar. Então, hoje o tema, como vocês já sabem, é a ansiedade e este é um tema que não só é importante nesta fase em que estão em avaliações, como também é atual, não é? Um, não só os estudantes, mas docentes e técnicos e toda a comunidade e
toda a sociedade em geral tem visto a questão da ansiedade à flor da pele, até com a questão da pandemia portanto, este é acho que vai ser um direto muito interessante. Vamos ter duas convidadas que são especialistas na matéria, que nos vão conseguir ajudar. Nós também lançámos um questionário aos nossos seguidores para poderem dar-nos algum feedback sobre o que gostariam de ver discutido aqui hoje, não é? Portanto, acho que vai ser uma horinha bem passada e um tema muito importante para nós trazermos aqui para a discussão. Temos connosco então... já as duas convidadas. É isso. Temos a psicóloga Daniela Neto, que, como a Inês disse, vai ter que sair mais cedo, portanto poderemos começar por ela, não é? E temos também a professora doutora Graça Seco, que é psicóloga de formação. Ela vai se apresentar também e é coordenadora do Serviço de Apoio ao Estudante do Politécnico de Leiria, que é a nossa instituição. Cá temos as nossas convidadas. Olá. Boa noite. Olá. Boa noite. Muito bem-vindas. Obrigada. Temos aqui um quadradinho muito bem arranjadinho. Então. Preparadas para vir um jogo? Sim. Eu vibrei com a gritaria no prédio e no bairro ao lado. Nós na casa da minha avó já sabíamos os gols por antecipação. Já ouvíamos a vizinhança toda a gritar. Tal e qual. Um bom mote para este programa. Mesmo. Mal nós sabíamos, não é? Exatamente. Então, se calhar entramos então já no nosso tema das ansiedades. Mais uma vez, bem-vindas, obrigada por terem aceito o nosso convite. Como eu tinha referido anteriormente, a Daniela, infelizmente, não poderá estar connosco até ao final, por isso vamos então começar por ela. Então, Daniela, podes falar-nos um pouquinho de ti, da tua experiência, dos teus projetos? Então, o meu nome é Daniela, tenho 24 anos, sou de Santo Tirso, tirei a licenciatura na Católica em Psicologia e tirei um mestrado em Recursos Humanos. Neste momento estou com vários projetos em mãos, um deles é um projeto de investigação que é provavelmente aquilo que me ocupa mais tempo neste momento. Também tenho um projeto de culinária, tenho o podcast, entre outras coisas. Não sei, acho que se calhar o podcast também acaba por me ocupar bastante tempo e acho que o facto de eu não gostar de estar sem fazer nada, não é? Faz com que eu queira sempre ter cada vez mais coisas para fazer. E é mesmo nesse aspecto que nós hoje nos vamos focar mais, porque o podcast, para quem não conhece o podcast da Daniela, ele é direcionado exatamente para o tema das ansiedades. Antes de mais, aproveito também para dizer que vamos fazer referência ao longo do direito às vossas respostas ao questionário. Então, o nome do podcast, antes de mais, chama-se Quinta Terapia. Eu ouvi o teu podcast, já agora adorei, e achei o nome muito giro. E assim, muito brevemente, queres explicar o porquê de Quinta Terapia? Então, a ansiedade já é uma coisa que vive comigo, não é? E, portanto, ao longo do tempo eu fui adaptando aquilo que resultava melhor. Já foi o exercício físico, já foi ouvir música, também é cozinhar. Descobri há pouco tempo que escrever também ajudava bastante e então achei que pronto, a quinta terapia seria mesmo criar o podcast e falar um bocadinho daquilo que era a psicologia para mim e aquilo que devia ser na nossa sociedade. Uma das frases que eu retirei e que tu referiste ao bocado foi que este podcast surgiu em plena pandemia, a pandemia incentivou o projeto e tu disseste que até era um momento que precisavas de mais movimento na tua vida, precisavas de tentar chegar a mais pessoas.
Se calhar aqui já conseguimos enquadrar também um pouco a pergunta 5 do questionário, sobre as razões que levam as pessoas a sentir mais ansiedade, e uma delas é claramente a pandemia, este vírus. Portanto, eu acho que este direito não podia ter sido escolhido em melhor altura para ser discutido. Já agora, posso também referir as outras causas. Em maioria das respostas, nós obtivemos a escola, a universidade e o trabalho, e depois medos e receios relativamente a situações de cotidiano, preocupações futuras, etc. Oh, Inês, deixa-me só enquadrar um bocadinho e dizer que a questão era quais as razões que levavam as pessoas a sentir ansiedade agora, neste Sim, momento, não é? Portanto, sim. essa diversidade de situações é importante e não nos dá-nos uma espécie de perfil do tipo de pessoas ou do tipo de situações que efetivamente causam aqui a ansiedade, não é? Não é uma situação em particular, é um conjunto de situações que afetam transversalmente as pessoas e é importante registar isso, não é? Sim. Daniel. E Sim. pronto, este projeto acabou por surgir então em pandemia e acabou se calhar também por ser um pouco um refúgio, uma distração de toda esta situação. Sim, sem dúvida. Eu criei o podcast na pandemia também porque a ansiedade acabava por ser maior, portanto, aquilo que chegaram a dizer nas respostas da pandemia acabar por aumentar a ansiedade é totalmente verdade. Principalmente porque nós estávamos numa fase em que toda a gente quer proteger toda a gente e então tentamos ficar em casa, tentamos não estar com ninguém e estamos sempre com medo de sair de casa, apanhamos o vírus e a seguir estamos a contaminar alguém e acontece alguma coisa e o que é que vai ser? E eu achei que seria uma boa altura também porque estávamos em casa, estávamos todos em casa e passado algum tempo eu também fiquei em isolamento e num dos episódios cheguei a falar sobre isso porque estive com uma amiga que estava positiva e aí percebi mesmo que a ansiedade dentro de um quarto pode ser totalmente catastrófica porque mesmo não tendo nada uma pessoa acha sempre que tem tudo, não é? Dói a garganta mas afinal não dói e estamos constipados e afinal não estamos e pronto, e acho que a pandemia veio estragar tudo e veio mesmo fazer com que as pessoas sentissem muito mais as coisas. O meu objetivo também com este podcast era tentar que as pessoas não se sentissem sozinhas, porque uma coisa que acontece muito com a saúde mental é que as pessoas acham que só estando doentes é que temos problemas e não é assim, porque nós somos todos humanos, nós todos sentimos, todos temos sentimentos e emoções e é preciso normalizar esta questão de que a ansiedade é normal para toda a gente e todos temos, seja porque temos um texto, seja porque estamos com mais stress no trabalho, é uma coisa que é normal e eu achei que o podcast podia ajudar nesse aspecto, que as pessoas não se sentissem sozinhas e que ao ouvirem que existia alguém que estava a sentir o mesmo ou parecido, não é? Porque cada pessoa é uma pessoa e sentimos todos de formas diferentes, que isso podia ajudar. É engraçado porque a questão. Sim, pode falar, desculpa. Gostavam aqui a comentar. Eu gostava de ler uma frase do José Tolentino Mendonça, uma frase muito interessante, muito bonita, em que ele diz: o que esta pandemia mais abala são as certezas que nós achávamos que estavam garantidas pela ciência e pela técnica. Hoje temos noção maior de uma fragilidade sustentável. Estávamos dentro de um sistema infalível. Hoje percebemos limites. Sobretudo, agora acrescento, nós sabemos que a incerteza e a confidencialidade faz parte da nossa vida desde sempre, mas esta pandemia vem pôr completamente a nu e cru e gerando uma ansiedade acrescida na maior parte da população mundial, não é? Por causa desta imprevisibilidade que faz com que a nossa fragilidade se revele muito mais. Era só eu gostei muito desta frase porque esclarece muito dos motivos e das causas do aumento das situações de ansiedade recentemente.
sim, nesta fase é normal que o nível de preocupações, de medos, de receios aumentem sempre, se calhar até certas fobias. Eu dou por mim, às vezes, por exemplo, depois de tanto tempo em casa, quando comecei a sair, como a professora Daniela estava a falar ontem na nossa reunião, simples facto de ir ao supermercado, já tenho medo de tocar em tudo, já não sei o que é que vai acontecer e é normal que uma pessoa tenha aquela preocupação e aquele receio extra. E ao bocado eu ia falar de uma coisa que a Daniela falou, por causa da psicologia ainda ser um pouco um tema tabu, ainda é um tema que saúde mental não é um tema muito explorado. Nós, através do nosso questionário, também conseguimos perceber que muita gente não consegue ter a abertura para falar do assunto, muitas vezes se tem a coragem de falar, sente que não tenha o apoio necessário. E era mesmo que a Daniela está a falar ao bocado e que ela também já disse no podcast dela, que é desenganem-se que as pessoas de psicologia estão sempre bem, porque na realidade somos todos humanos. Se calhar entrávamos um bocadinho mais neste tema da psicologia como tabu, gostava de saber as vossas opiniões, o que é que vocês acham acerca disto? Sim, eu acho que e isto aconteceu comigo e continua a acontecer. Muitas vezes nós dizemos, e quando eu digo nós pessoas de psicologia, dizemos, hoje estou um bocado ansiosa, não me estou a sentir muito bem. E as pessoas dizem sempre, mas tu és de psicologia, tipo, não é suposto teres ansiedade. Mas, assim, eu sou de psicologia, mas eu também sou uma pessoa, portanto, eu também sinto as coisas e também há coisas que me preocupam e também há coisas que eu fico aqui a matutar na cabeça, não é? Portanto, não faz muito sentido esse tipo de frases e são coisas que acabam por magoar um bocado. O mesmo quando alguém diz quero ir para a psicologia e as pessoas dizem que fomos para a psicologia para resolver os nossos próprios problemas. Não tem a ver com isso, não é? Porque todos os médicos, não é? Os cardiologistas não vão para a cardiologia porque têm problemas de coração e podem ter problemas de coração na mesma, não é? Não faz com que não tenham esse tipo de problemas. E eu acho que as pessoas veem os profissionais de psicologia como seres que não podem ter qualquer tipo de problema a nível mental e não podem ter preocupações, têm que estar sempre bem, sempre com um sorriso na cara e está tudo ótimo e conseguem controlar tudo. Isso não acontece, não vai acontecer nunca. E mesmo à volta de todas as pessoas, não é? As pessoas têm que deixar de ver a psicologia como só a doença. A psicologia é muito mais além disso e é também a prevenção e é muito importante nós termos esta noção de que é preciso prevenirmos para que não haja problemas maiores. Se nós vamos tirar análises, fazer análises, se vamos fazer exames para ver se está tudo bem connosco, porque é que não fazemos a mesma coisa com a psicologia? Porque é que não vamos a um psicólogo? Não faz sentido. E acho que... Sim. Daniela, não queria interromper, mas queria só deixar uma nota de algo que também está aí implícito, que é a ansiedade vista como algo negativo. E a ansiedade é uma emoção, não é? E as emoções são importantes até para a nossa sobrevivência e a ansiedade faz parte delas. Exatamente. E obriga-nos, de certa forma, a estar atentos, não é? Há ali um patamar que é saudável, não é? Sim, a ansiedade não tem que ser um problema, porque é a ansiedade que muitas vezes nos protege e também é a ansiedade que nos faz andar para a frente, não é? Porque às vezes nós precisamos de tomar determinadas decisões e é o facto de nós sentirmos ansiedade que faz com que avancemos. Não tem que ser propriamente uma coisa horrível e uma coisa do outro mundo. Claro que a partir do momento em que começa a ser patológico e a partir do momento em que não conseguimos controlar, sim, aí é um problema, claro. Eu gostava muito de acrescentar uma coisa que eu acho que é um bocadinho na linha do que a Daniela estava a dizer, que é de facto, e a Paula, a ansiedade é extremamente importante, porque tem uma função protetora. E tal ter uma função protetora, porquê? Porque quando eu sinto o desconforto ou sinto a ameaça, a ansiedade que eu sinto perante isso pode-me organizar uma resposta para
para me defender e para me proteger dessa ameaça. Por outro lado, nós temos por vezes situações ansiosas que são vividas com a mesma sintomatologia física das situações negativas, mas que são situações de grande alegria. Vou esperar o meu irmão que já não abraço desde março de 2020 e vou para o aeroporto com o mesmo nervoso miudinho e já não dormi na noite anterior, com o mesmo nervoso miudinho como se tivesse dado uma queda e estivesse toda ferida. Ou seja, a ansiedade tem é muito importante e é uma emoção altamente protetora. Obviamente que a ansiedade tem ali uma emoção muito associada, que é o medo. Mas o medo também tem uma energia positiva. O medo tem uma energia positiva, que é o manter-nos alerta, manter-nos focados e manter-nos focados, entrar em ação. Qualquer que ela seja, mas vezes mais adequada que às vezes menos adequada. E, de facto, sendo que a ansiedade não é igual a stress, porque não é, mas dentro do stress nós temos o chamado stress positivo, ou é o stress, e o stress negativo, o stress positivo é o que faz de manhã tirar a pijama, lavar o cabelo, tomar banho e dar-nos aquela picazinha para começar mais um dia, não é? E para nos desafiarmos a fazer mais um nível de balé, portanto, nós somos bombardeados muito com esta questão da ansiedade como algo sempre negativo e perturbador, e é algo que é importante justificarmos aqui, que a ansiedade tem muitas vezes uma função altamente protetora e de motivadora, dá-nos empurrões, dá-nos de energia para irmos, fazermos e avançarmos e transformarmos. Até ao momento em que deixa de o fazer, não é? Como o comentário que nós temos aqui de alguém que diz que sofre de ansiedade e é limitadora, portanto passa do patamar em que dá esse empurrão e começa a limitar, não é? E aí é que temos uma situação sobre a qual temos que agir, não é? Basicamente, uma pessoa tem de saber encontrar um ponto de equilíbrio e conseguir ver o limite da situação, porque uma das questões do questionário até foi exatamente esta, foi se achavam que a ansiedade era um benefício ou não, mas eu considero que tudo em equilíbrio é sempre necessário, e há bocado a Daniela estava a falar, ainda por causa da situação do tabu, de as coisas não serem assim tão simples, apesar de os psicólogos estarem em psicologia, digamos que não tem aquele botão do on e off, de desligar se sente a ansiedade ou não. E eu queria aqui introduzir uma pergunta, porque uma pessoa perguntou porque é que as expressões calma, vai ficar tudo bem, eu sei bem o que isso é, só nos deixam ainda mais irritados e ansiosos e não melhoram em nada. Ora, então, na minha opinião, e isto também porque nós já todos ouvimos isto, não é? Eu acho que quando nós estamos a ter um ataque de ansiedade ou quando estamos a ter sintomas de ansiedade, nós estamos muito preocupados com alguma coisa, não é? Porque a ansiedade tem a ver com algo futuro. E não é o facto de alguém nos dizer tem calma que vai melhorar alguma coisa, porque naquele preciso momento nós achamos que aquela pessoa não está a perceber aquilo que nós estamos a sentir e que nunca vai conseguir entender. Mesmo que a pessoa diga que sim, nós achamos sempre que aquela pessoa não vai perceber. E, portanto, esse tipo de expressões não resultam, porque nós já estamos numa fase em que estamos a pensar tanto que não conseguimos ter a capacidade de pensar que aquela pessoa nos está a ajudar. E então eu acho que aquilo que é nessas situações é preferível nós dizermos que imaginamos aquilo que a pessoa está a sentir. Porque é só isso, nós não sabemos o que é que a pessoa está a sentir. Se cada pessoa é uma pessoa e sentimos todos de forma diferente, eu acho que nós só imaginamos aquilo que a outra pessoa está a sentir e isso vai fazer com que a pessoa se sinta muito melhor, não é? Sente aquela empatia, que isso é bastante necessário, sente empatia, mas ao mesmo tempo não está a sentir que a pessoa está a dizer aquilo por dizer
e está realmente a fazer um esforço para tentar perceber aquilo que nós estamos a sentir. E eu acho que isso é mesmo muito importante. Eu concordo plenamente com o que a Daniela diz. Realmente, quando nós dizemos isso a alguém, nós não estamos a validar o sofrimento que a Exato. pessoa está a sentir. E se a ansiedade, adicionalmente, for gerada, sobretudo por pensamentos intrusivos, não propriamente por acontecimentos externos, mas por ameaças que eu considero que nascem de representações internas, então, quando me dizem tem calma, pensa positivo, agora, os meus pensamentos não estão nisto. E quando eu digo isto, a outra pessoa não estou a validar o seu sofrimento. E, efetivamente, esse sofrimento não vai lá por on e off. Não é? Não vai lá por on e off. De facto, essa não validação pode até acabar por me irritar. Por me irritar, por não me ser, por considerar que não me sinto ouvido e compreendido empaticamente, não é? Sem dúvida. Mas então, o que é que, entrando um pouco já então na fase das estratégias, o que é que nós poderíamos fazer para simplificar todos estes sentimentos, todo este turbilhão de sentimentos? Os nossos espectadores, eu vi que já estavam aqui a perguntar por algumas técnicas, o que é que nós podemos fazer. A Daniela referiu uma técnica no podcast dela, que foi a técnica dos 5 sentidos, se não me engano. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. Há pouco tempo eu cheguei a ter alguns ataques de ansiedade, coisas normais. E uma coisa que resultava bastante comigo era essa técnica dos 5 sentidos, em que é 5 coisas à minha volta, eu tenho que olhar à minha volta e tenho que ver 5 coisas. A seguir tenho que conseguir sentir 4 coisas, conseguir ouvir 3 sons, cheirar 2 coisas e saborear uma. Portanto, num sítio onde eu estiver, tenho que conseguir ver estas 5 coisas. Eu acho que acaba por ajudar e pelo menos a mim ajuda-me e espero que quem estiver a ouvir isto que também acabe por ajudar, porque basicamente aquilo que faz é que o cérebro se foca noutras coisas, não se foca no problema e foca-se em procurar todos estes elementos para que nós ficamos mais calmos. No meu caso, acaba por diminuir a minha ansiedade. Claro que não elimina, não é? A seguir tenho que ir fazer outras coisas, nomeadamente ir para a cozinha, por exemplo. Mas já é uma coisa que ajuda bastante. Claro que nem sempre a respiração ajuda, não é? Basicamente ajuda a pessoa a abstrair-se do problema em si e a focar-se no que está à sua volta. Exatamente. É uma espécie de mindfulness, não é? Que nos liga ao momento presente e nos retira de toda essa espiral em que entramos e nos reconecta ao momento em que nós estamos, não é? Que é tão importante. Exatamente. Ao retirar o foco, conseguimos, não quero dizer sentir menos, mas ao tirarmos o foco do problema, estamos a focar o nosso cérebro noutras coisas e então, a partir da ansiedade, vai acabar por diminuir. Sim, porque essa atividade que a Daniela também descreveu, no fundo, concretiza uma estratégia que é focar naquilo que eu consigo controlar. A ansiedade gera-me todo este tipo de sintomatologia e de mal-estar, porque eu acabo por estar muito obcecada ou obcecada com aspectos que eu não controlo, ou julgo não controlar. E ao fazer uma atividade, um exercício que a Daniela falou, eu estou a focar-me naquilo que eu controlo. É escolher 5 coisas para ver, 4 para não sei o quê, e de facto esta é uma estratégia para lidar com a ansiedade, está muito frequentemente associada à meditação, não é? E hoje os benefícios da meditação estão
com demasiadas evidências científicas, mas a meditação não tem que ser necessariamente aquela representação, às vezes muito engraçada, que muitos de nós temos, de que estamos ali quietinhos, olhos fechados, não é? Nós temos que fazer imensas meditações ativas. Quando estamos a cozinhar, estamos focados a cozinhar, na seleção das quantidades, dos temperos, dos queijos, etc. Quando estamos a fazer uma caminhada, quando estamos a fazer tricô, quando estamos a fazer um puzzle, podemos ir treinando a respiração, porque à medida que estamos concentrados neste tipo de tarefas, estamos de alguma maneira em atenção plena e estamos a trabalhar algumas formas meditativas, que estão comprovadas cientificamente que acalmam as ondas cerebrais, e estamos a trabalhar de uma forma ativa. Ativa. E, portanto, uma estratégia importante é nós perceber quais são atividades que lhe dão prazer, que lhe dão bem-estar. E encontrar um espaço na sua casa, no sítio onde está, que possa, em cada dia, tirar 10 minutos, 15 minutos, para naquele espaço poder ou ler o livro, que é a atividade, ou escrever o seu diário. Escrever é muito terapêutico. Ou ouvir música, ou fazer o seu puzzle, ou a tal atividade, ou preparar a emenda da semana que vem, porque eu gosto muito de cozinhar, vou preparar a emenda da semana que vem para depois perceber os ingredientes que tenho que comprar. E, portanto, esta aqui não é uma estratégia que nos pode ajudar muito a gerir a ansiedade, porque tem muita influência em todos os nossos grupos cerebrais. A grande dificuldade é que nós somos bombardeados por uma sociedade cheíssima de ruídos. Vivemos a cada minuto com 1001 ruídos e quase crescemos nestes contextos de aprendizagem de bombardeamento de ambientes ruidosos, de ambientes cheios de estímulos, de ambientes que acabam por ser estressantes. E à medida que crescemos, começamos a ter medo de viver em ambientes relativamente calmos e silenciosos. Porquê? Porque isso vai me levar a um movimento para dentro de mim. E esse movimento para dentro de mim é das coisas fundamentais para nós controlarmos a ansiedade, mas que muitos de nós fugimos a 7 pés. E então continuamos a encher o nosso dia-a-dia de ruído. Seja o ruído da televisão, seja o ruído das redes sociais, seja o quê, para não fazer esta viagem interior, que é também uma estratégia importantíssima para a gestão do stress, que é da ansiedade, que é o meu autoconhecimento. O meu autoconhecimento é estabelecer o meu plano de autocuidado. Porque é isto que se trata. O meu plano de autocuidado. E o meu plano de autocuidado pode ser escolher fazer uma alimentação saudável, exercício físico, etc. Mas pode ser escolher o apoio de um psicólogo. Eu preciso ser ajudado. E esse é um tempo que eu vou ter para mim. E é um tempo do meu autocuidado que me vai ajudar no meu processo de autoconhecimento. Para eu caminhar no sentido da transformação que preciso ou que desejo. Mas isto não é muito fácil quando eu vivo completamente em ruído externo e interno. E que nem quero que haja muito sossego, que é para não ter que confrontar-me com os meus fantasmas, com os meus medos, porque isso vai logo gerar uma ansiedade terrível. E, portanto, quando nós nos sentimos assim, o fundamental é não nos isolarmos, não ficarmos sozinhos com estes macaquinhos do sótão e partilhá-los com amigos, com alguém com quem tenhamos confiança. Não tem que ser necessariamente logo com um profissional, mas com amigos ou com alguém com quem tenhamos confiança, que nos vai ajudar a desmontar no brainstorming as minhas percepções. Vai até, de alguma maneira, aquelas percepções que eram gigantescas e fantasmagóricas, em conversa com este amigo, ele pode-me ajudar a relativizar. E dizer, olha, até já senti isso, olha, e fiz isso, olha. E não ficarmos sozinhos e partilharmos, não ficarmos a ruminar, que é aqui que depois a ansiedade começa a tornar verdadeiramente patológica e eu começo a ter medo do meu medo. Não é?
não ficar a E esta questão do isolamento social que nos foi imposto teve um impacto enormíssimo nessa questão da ansiedade, pelo facto também de não termos à nossa disposição pessoas com quem partilhar, não é? Ficámos muito isolados, ficámos muito restritos a um espaço e perdemos uma série de oportunidades precisamente para o fazer, não é? E isto leva-nos também ao questionário que nós lançamos e quando foi perguntado aos estudantes os principais motivos pelos quais eles sentiam ansiedade, o isolamento social foi um fator fundamental naquilo que eles disseram. Preocupações futuras, maior carga de trabalhos, a pressão de todas as frequências, exames, toda a pressão escolar que eles sentiam, as aulas online, como é óbvio, tiveram aqui um papel também fundamental na questão da ansiedade, o medo de falhar, as incertezas e o sair da zona de conforto. Foram estes os aspectos que eles referiram mais e que, na verdade, acabam por estar todos relacionados, não é? Qual é a vossa perspectiva? Sim, Eu eu acho acho que. que. Diz, Daniela. Não, eu acho que sim. Acho que a pandemia, o facto de estarmos com menos contactos com as outras pessoas, realmente fez com que nos isolássemos mais. E também o facto de acharmos que as outras pessoas não estavam a sentir o mesmo que nós, também acabou por fazer com que nós não falássemos. Porque muitas vezes nós estávamos a ter ansiedade porque estávamos em casa, mas não falávamos com outra pessoa porque até podia parecer estúpido não estarmos a sentir aquilo. E acho que é mesmo importante aquilo que já foi falado aqui sobre falarmos com os nossos amigos. Claro que às vezes nem com os amigos nos sentimos confortáveis a falar, é normal. Às vezes com o estranho é muito mais fácil de falar e por isso é que os profissionais de saúde e os psicólogos são importantes nesse aspecto. Falarmos com alguém que sabemos que não nos vai julgar. Aquilo que nós dissermos é tudo válido e isso, neste aspecto é mesmo muito importante. E queria só pegar numa coisa também que foi dita sobre o autoconhecimento. Eu acho mesmo importante existir o autoconhecimento neste aspecto da ansiedade, também para conseguirmos perceber quando é que estamos a sentir ansiedade, para não chegarmos àquele ponto em que já não conseguimos controlar nada. E isto é mesmo importante, nós termos a noção do que é que acontece ao nosso corpo com determinadas preocupações para sermos capazes de atuar logo no início. Eu acho que isto é importantíssimo. Sem Eu dúvida. acho que, como a doutora Graça estava a falar há bocado, as pessoas parece que acabam por se isolar um pouco para não sentir. Acabam por arranjar mil e uma distrações, se calhar, para se tentar abstrair daquele problema, e o autoconhecimento que realmente é muito importante. E depois as pessoas, se não têm a capacidade de conseguir passar tempo consigo próprias, essa parte do autoconhecimento acaba por falhar. Por exemplo, eu ultimamente tenho aderido a aulas de yoga e uma das vertentes muito importantes do yoga é o autoconhecimento e eu tenho vindo a descobrir coisas fantásticas. Eu acho que é realmente uma coisa que as pessoas deveriam começar a trabalhar cada vez mais e não ter medo de pensar, de sentir, porque a realidade é que, como já foi dito aqui, as pessoas não estão sempre bem. É normal sentir, uns dias mais, uns dias menos, mas as pessoas têm realmente ter a capacidade de ter um momento de introspecção e de conhecimento. E Daniel, eu estou a ver que está a chegar à tua hora e eu tinha mais uma questãozinha para ti. Há bocado estavas a falar da questão do sentir. E por falar em sentir, se calhar começávamos a falar um pouco dos sintomas da ansiedade, porque eu já vi também aqui algumas questões pelo público referentes aos sintomas da ansiedade. Então, eu acho que a ansiedade tem vários sintomas e lá está, acho que nem toda a gente sente da mesma forma e nem toda a gente sente os mesmos sintomas. E, portanto, por exemplo, no meu caso, eu sei que estou mais ansiosa quando demoro mais tempo a adormecer. Mesmo que seja inconsciente, eu, por exemplo, vou dormir, se demorar mais tempo, eu sei que há ali alguma coisa que eu não estou. Que ainda não tomei consciência do que é, mas que já me está a incomodar.
O mesmo, por exemplo, às vezes tenho tonturas e também tem a ver com a ansiedade. São alturas em que as pessoas se sentem mais ansiosas. E estes dois sintomas, as insónias e as tonturas, são sintomas, mas também podem ser náuseas, podem ser dores de cabeça, também, por exemplo, enxaquecas. Muita gente tem enxaquecas por causa da ansiedade. Sei lá, acho que há tanta coisa, e acho que sentimos todos de formas tão diferentes que acaba por ser difícil nós definirmos um número de sintomas que seja aquilo, não é? Que nós dizemos, olha, dá-me a barriga e é ansiedade, não é? Por exemplo, Até estou porque a ver se agora as calhar palpitações também, os batimentos cardíacos mais acelerados. Conforme pegando no que estava a dizer a Daniela, uma coisa há de facto essa multiplicidade, mas uma coisa que é interessante e que se prende normalmente com o autoconhecimento é que cada um de nós tem um certo padrão de sintomatologia Exato. ansiosa, enquanto alguns de nós é mais de foro gastrointestinal, outros é mais de etc. Mas a nossa sintomatologia ansiosa manifesta-se no corpo. Aliás, o António Damasio tem uma frase muito bonita que é: pensamos e sentimos com o nosso corpo e com as nossas emoções, não existe razão pura, não é? Mas, portanto, como a Daniela disse muito bem, os sintomas físicos, não é? As náuseas, as enxaquecas, a taquicardia, as mãos transpiradas, às vezes os eczemas, etc. Depois temos também os sintomas de pensamento. Eu não vou ser capaz, eu vou falhar, eu não sou tão bom como os outros, eu vou desistir, não é? E depois os comportamentais, não sou capaz de me concentrar, não sou capaz de obedecer, não sou capaz de comer, torno-me irritante e irritável com os outros, não sou capaz de comer ou como em excesso. Depois, cada um de nós tem um certo padrão desta sintomatologia, quer seja na ansiedade mais perturbadora, quer seja na ansiedade de ir receber o irmão que já não vem há 2 anos, ou o namorado ou a namorada. Acaba por haver um padrão que importa nós conhecermos, exatamente como dizia a Daniela, para que antes de chegarmos à situação limite, nós já estejamos a dizer, tenho aqui o coração a bater aqui, isto pode ser sinal que tenho que fazer aqui um exercício de respiração, ou tenho que ir fazer uma corrida, ou tenho que ir tomar banho. Não é? E isso, lá está a importância do autoconhecimento e do autocuidado, porque a meditação que a Inês está a falar não é só um processo de autoconhecimento, mas também já é um processo de autocuidado. Não é? De facto, isso é extremamente importante quando se pede apoio de um profissional por causa da ansiedade. Normalmente é aqui que se vai começar a trabalhar. É ter consciência do que é que eu sinto em situações de ansiedade, quais são os medos que estão na base dessa sintomatologia e o que é que eu posso fazer para mudar, para que estratégias posso começar a desenvolver para saber adotar comportamentos adaptativos de forma a que a ansiedade não se torne altamente disfuncional na minha vida, não é? Há uma pergunta muito curiosa no nosso questionário, aliás, a resposta é que é curiosa, que quando perguntámos que dúvidas é que tinham e o que é que gostavam de saber, há uma pessoa que diz o que é que podemos fazer para deixar de sentir tanto, não é? E é muito curiosa esta resposta, porque efetivamente vai levar àquilo que diziam há pouco, não é? O facto de não estarmos habituados a olhar para dentro e uma resposta rápida poderá parecer deixar de sentir tanto, não? Se calhar é o oposto, não é? Aquilo que será o caminho de perceber o autoconhecimento, de conseguirmos perceber o que é que nos faz sentir de determinada forma e não deixar de sentir, não é? É muito curioso.
Sim, é uma resposta curiosa, embora talvez também pudéssemos interessar em como deixar de sentir tanto intensamente, como é que eu diminuo a intensidade, também podemos lê-la assim, mas sim, pode refletir uma outra interpretação que é como é que eu posso deixar, como é que eu me posso permitir sentir menos, não é? E, sim, é de facto uma resposta curiosa no mundo em que realmente tudo cheio de ruídos, muitas vezes para que eu não me veja implicado na necessidade de me mudar e de mudar de dentro para fora, mas as grandes mudanças acontecem dentro, não é? E quando eu decido ser o ator, mas nem todos o conseguimos, a nossa mala de ferramentas dentro, alguns, não é? Com as chaves de fenda, não é igual para todos. Portanto, nem todos o conseguimos fazer sozinhos, porque nós desenvolvemos todas estas competências, estes traços de personalidade, fruto de múltiplos contextos. As pessoas realmente muito ansiosas têm uma percepção deturpada das suas forças de controle, não é? E, portanto, são pessoas que têm muita dificuldade em lidar, por exemplo, com a imprevisibilidade, têm muita dificuldade em lidar com o imprevisto, ou então devolvem para os outros a possível. E, portanto, há logo aqui toda uma história, uma mochila que nós trazemos quando revertemos estes comportamentos ou aqueles e que reflete um conjunto de aprendizagens que fizemos num conjunto de contextos, com um conjunto de modelos. Não é? Para darmos aqui seguimento, a este tema, até agora acho que está a ser tudo muito esclarecedor, mas a Daniela terá de se retirar, então. Nós queríamos agradecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós depois no fim do direito vamos deixar o podcast da Daniela e até o Instagram do podcast dela. Vocês podem ouvir o podcast, podem colocar as questões que quiserem e queremos então agradecer pela tua presença. Espero que tenhas gostado. Obrigada, Daniela. Obrigada e vou continuar aqui, mas pronto, tenho agora uma viagem para fazer. Portanto, peço imensa desculpa por não conseguir estar o resto e mais uma vez, obrigada. Foi mesmo. Boa viagem. E obrigada. Obrigada, Daniela. Nós acabamos por não fazer aqui uma apresentação mais formal da Graça, não é? Que tem um papel fundamental aqui no Politécnico de Leiria e eu acho que se calhar podíamos falar um bocadinho disso, enquanto coordenadora do serviço. Sim, então eu já sou um bocadinho dinossáurica, não é? Vou fazer 60 anos em agosto, trabalho desde 1988 no Politécnico de Leiria, em que os nossos estudantes nem projeto de gente eram. Estou a brincar, toda a minha formação é na área de psicologia, eu sou professora da área de psicologia na Escola de Educação e desde 2008, ou seja, há 13 anos, que tenho a responsabilidade do nosso serviço de apoio ao estudante, que é um serviço de apoio psicológico. E é um serviço de apoio psicológico que foi dos primeiros serviços do ensino superior politécnico público, foi das primeiras instituições a ter um serviço de apoio ao estudante. Temos uma equipa de 3 psicólogos a tempo integral desde 2008. Há gabinetes do serviço em cada escola, mas naturalmente que com a pandemia nós passámos a fazer, sobretudo, consultas online. Fazemos consultas, já fazíamos consultas online antes, porque acompanhamos estudantes internacionais, começam a ser acompanhados pelo SAP quando são nossos estudantes, depois vão-se embora e continuam muitas vezes o acompanhamento à distância. Ou então, na altura, quando começámos a fazer a distância ainda por Skype, por causa da licenciatura de Tradução e Interpretação Português-Chinês, Chinês-Português, que tem um ano em Leiria, um ano em Macau, um ano em Pequim, outro ano onde arranjar em estágio, muitas vezes os estudantes começavam a ser acompanhados e na mudança para lá, e quem já lá esteve na China, como eu e a professora Paula já tivemos,
sabe que aquilo é preciso ter uma robustez do caramba para estar lá, viver e estudar. Portanto, muitos deles eram já acompanhados à distância. E agora, com a pandemia, pois a coisa configurou um outro formato, online, mas em outro tipo de plataformas, o Jitsi, o WhatsApp, o Teams, o Zoom, e às vezes acabava mesmo no telefone, porque ou não havia rede ou coisa do género. Portanto, o nosso serviço tem tido eu até fiz aqui uma cábula, nós no ano de 2020 fizemos cerca de 1.700 consultas e desde 2008 já ultrapassámos os 17 mil consultas. E fazemos consultas em 3 línguas, português, inglês e espanhol. E quais são os quadros principais que nos procuram? Os quadros mais frequentes, dificuldade nos relacionamentos, interpessoais e afetivos, as dificuldades de gestão da dimensão académica, e aqui a ansiedade por causa da dificuldade da gestão de tempo, da procrastinação, deixar tudo para a última, não fazer uma adequada planificação, não definir objetivos realistas. Eu faço aquele trabalho em 2 horas está feito, depois o trabalho precisava de 10 minutos, não é? Muitas questões da transição, ou seja, quando eu entro no ensino superior, trago muita sintomatologia diversa, porque quer eu venha do secundário, quer eu seja um estudante adulto, que já deixei de estudar há muitos anos e volto agora, já como trabalhador estudante, como pai de família, mãe de família, etc., há uma série de alterações. Para os mais novos é deixar o ninho de origem, a cama, mesa e roupa lavada, passar a partilhar a vida com outras pessoas, passar a ter que gerir mesadas, a ter que cozinhar, a ter que contactar com pessoas muito diferentes do que foi até ao liceu. Para os mais velhos é conciliar as diversas tarefas, é vencerem muitas crenças com que às vezes eles chegam que já não têm idade para andar a estudar. Ou seja, há uma série de transformações psicossociais que também dificultam e geram ansiedade no próprio estudante, não é? E que têm interferências depois na sua dimensão académica. E depois, estudar no ensino superior é completamente diferente de estudar no ensino secundário, ou no caso dos estudantes que já não estudam há 10 e 15 anos e voltam, e chegam e encontram o ensino online, do género, que é isto? Eu peço desculpa aqui por interromper, mas era como estava a dizer, a universidade é um tipo de estudo completamente diferente. Por acaso, no questionário, um dos motivos que deram foi as grandes mudanças, e um deles era a entrada na universidade, porque realmente tem de haver toda aqui uma readaptação, porque os trabalhos são diferentes, o ritmo é diferente e é óbvio que isto depois acaba por interferir no nosso estado psíquico, né? E acaba por interferir no nosso dia-a-dia, com o que sentimos. E não só, Inês. Antes disso, muitos saíram pela primeira vez do ninho de origem, muitos andaram quase com os mesmos colegas da primária ao secundário, chegam ao ensino superior, à STM, às escolas de leiria, têm pessoas de diferentes sítios, diferentes partes do mundo, diferentes cores, credos, histórias de vida, com quem vão partilhar a mesma turma, trabalhos de grupo, a mesma casa, depois os taparoeiros que a mãe arranjou desaparecem, depois faz-se uma escala para ninguém despeja os lixos, e depois eu estava habituada que a mãe acordasse e agora a mãe não acorda, e aquela sensação, uau, tipo em setembro, uau, vou-me ver livro de espai, passado um mês falta-me fada, cama, mesa e roupa lavada. E se alguns podem... Isso é o tal sair da zona de conforto, que apesar das pessoas não gostarem, é muito preciso. Muito preciso. É aí que vai começar a mudança e o crescimento. E foi uma das coisas que fez muita falta nestes tempos de pandemia, em que muitas destas tarefas psicossociais vocês não estão a concretizar. Por exemplo, está documentado, muitas vezes é no ensino superior que o jovem assume a sua verdadeira identidade sexual. Muitas vezes, até chegar ao ensino superior, ele
ele ou ela tem uma identidade sexual homo ou lésbica, não é? E não assume enquanto está no meio de família, chega ao ensino superior, numa cidade nova, com colegas diferentes e que às vezes falam a mesma linguagem, muitas vezes assume aí a sua identidade ou o seu novo projeto vocacional, entrou naquele curso, sei lá, os pais insistiram porque era em Leiria e depois descobre, não, eu não quero nada disto, eu quero ir tentar outro curso, até pode ser na mesma escola, mas outros cursos. E, de facto, este tipo de contacto, este tipo de interação não é tão potenciado, no online não temos estado neste momento. Sim. Mas eu queria apenas dar uma nota interessante. As pessoas que sofrem de ansiedade social, nossos estudantes que têm ansiedade social, ficaram muito mais confortáveis na situação de pandemia. Porquê? Porque estavam calmamente escondidos nas suas casas por trás dos ecrãs. Mas isso até eu noto, porque eu noto que com toda esta situação, até eu parece que me tornei mais comodista. E era aquela situação do início de ir ao supermercado. Eu nunca tive assim grande problema nesse tipo de situações e em situações de público. E depois parece que tudo começou a mudar. Eu acho que mesmo as pessoas que já são, que são mais extrovertidas, depois também acabam por se acomodar. E isso é que é um pouco preocupante também. Temos de quebrar um pouco esse vício, por assim dizer. Então, o medo, no fundo, isso é o medo, não é só um vício, é um medo, é o medo e a incerteza em relação ao futuro, em relação, o termo pré-ocupar é isso mesmo que diz, é pré-ocupamos a mente com coisas que nem sabemos quando se vai acontecer. Como é que nós conseguimos perceber a diferença entre aquilo que é uma ansiedade tida como natural e que advém de precisamente dessa incerteza e quando chega ali a um estado em que começa a ser preocupante e se deve agir? Como é que nós conseguimos perceber a diferença? E é muito importante mesmo a questão do autoconhecimento, que é quando eu percebo que há aqui níveis de ansiedade que, apesar de me estarem a apoquentar, me permitem lidar com as adversidades e os problemas do dia a dia e depois a seguir eu resolvo e reponho os meus níveis energéticos e depois da manhã estou na mesma, novamente ansioso por fazer um exame, uma entrevista, etc. Mas percebo que isto, tenho aqui uns períodos de que consigo racionalizar isto e acalmar. Outra coisa é quando eu permaneço com uma preocupação excessiva e irrealista em relação às situações mais rotineiras da vida. Eu nunca baixo os níveis. Todas as pequenas situações rotineiras, as coisas mais banais, me geram ansiedade. Eu antecipo já problemas, antecipo dificuldades, antecipo medo de falhar perante as coisas mais rotineiras. E isso faz com que eu depois não concretize, isso dá-me uma sensação de ineficácia, baixa a minha autoestima e acaba por se desenvolver uma ansiedade generalizada. Depois temos a situação de fobia. No fundo é um medo excessivo e irracional, não é? Face a um determinado objeto ou situação específica, que se torna verdadeiramente ansiógeno, não é? Pode ser aos cães, pode ser, mas torna-se verdadeiramente ansiógeno e é alguma coisa, mas é focado, quer dizer, é uma situação ou não quer passar mais naquele sítio, porque tive ali um grande acidente, mas é uma ansiedade mesmo que me desarruma, não é? E depois, claro, temos também, por exemplo, as ansiedades na sequência de stress pós-traumáticos, situações que nos traumatizaram muito, tenha sido um acidente, uma violação, seja, e portanto, qualquer estímulo que um foguete que me faça lembrar um tiroteio que eu vivi é o suficiente para me desencadear um ataque de pânico. O ataque de pânico é normalmente uma coisa, é algo muito agudo, às vezes sem causa aparente, mas a pessoa começa a ter um conjunto de sintomas muito intensos, tem aquela sensação de que vai morrer, de que não consegue respirar, etc. Descontroladamente, acha que vai ter um AVC,
Eu vivi há uns 2 ou 3 anos pela primeira vez uma situação dessas e ia a conduzir e eu própria, eu cheguei ao hospital e disse ao médico, eu vou ter um AVC, ajude-me. E o médico mandou-me sentar e disse, você está cá com um ataque de pânico. Eu com ataque de pânico. Toda assim que eu dizia, mas eu vinha a conduzir calmamente. O que o que é verdadeiro, o que é verdadeiramente curioso é que é mesmo isto. Por exemplo, eu tenho ansiedades e às vezes eu sinto-me uma pilha de nervos e eu paro para pensar e eu assim, mas eu estou nervosa porquê? Estou ansiosa porquê? Às vezes, na realidade, a pessoa nem sabe bem o porquê. E eu há bocado ia referir e depois até me esqueci. Uma das espectadoras estava aqui a dizer que uma das técnicas que pratica, e que por acaso eu faço isso comigo, é falar com a ansiedade como se ela fosse uma personagem. Dizer tipo, Inês tem calma, agora não, respira fundo. No fundo, ter este tipo de diálogo que também vai ao encontro da conversa do autoconhecimento, eu acho que depois faz muita diferença também neste processo e no tal distinguir se acaba por ser uma ansiedade natural ou que já começa a influenciar o nosso cotidiano. Essa percepção Nós, diferencial, ou seja, a partir de que nível de linear é que começa a influenciar o meu cotidiano, é muito variável entre as pessoas, porque entra aqui a dimensão da resiliência, que é a capacidade de lidar com as adversidades e de me permitir gerir melhor ou pior a ansiedade, não é? E na base de tudo isto são competências como a questão da autoestima, dos objetivos da autoeficácia e também questões a nível de neurotransmissores. Nós não somos todos iguais a nível da distribuição, por exemplo, de serotonina, adrenalina, noradrenalina, etc. E isto faz a diferença também quando eu começo a sentir aqueles batimentos, aquela coisa toda, de forma alguma, e se calhar felizmente, eu consigo controlar o que é que vai acontecer no meu sistema nervoso, não é? E, por exemplo, realmente numa situação ansiosa, o coração vai começar a bombear mais sangue para os músculos, eu vou começar, e por isso eu fico com menos, por exemplo, irrigação cerebral, menos irrigação no cérebro, sangue, né? Vou começar a hiperventilar, a respirar mais curto, não é? E nós somos tão bem feitos para economizar para economizar a energia, o sistema digestivo é desligado e eu, por exemplo, tenho falta de saliva, tenho dificuldade de digestão, porque depois a ansiedade coloca-me numa posição de luta ou fuga, não é? exato. Sim. Se Agora, calhar o nosso tempo É está aqui isso. a terminar, eu estava a ver. E eu A gostava conversa só dava para para 2 ou terminar, 3 diretos, não é? Este tema. pois, para nos procurarem, eu acho que o melhor é vocês colocarem na página do Meirê, já colocaram, não é? Toda a nossa informação sim, de apoio aos estudantes está na página do Politécnico de Leiria. Temos cursos online sobre ansiedade, saúde mental, na plataforma Up to You e pela Leiria. Recomendo vivamente o portal da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Eu Sinto-me. E as consultas para os estudantes são gratuitas, mas nós não funcionamos durante a madrugada. Durante a madrugada estão mais angustiados. Utilizem a linha de aconselhamento psicológico que está, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que está alojada na linha do Sistema Nacional de Saúde. E eu aqui só para terminar, nós temos uma pergunta de uma espectadora, eu tinha-me distraído, e se calhar era importante responder, porque perguntaram, não consideram que mindfulness ou meditação deveria ser lecionado, nomeadamente no ensino superior? Uma questão interessante. a Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra tem uma UC desse género no seu plano curricular. Não podendo ser lecionado, nós podemos escolher fazer como uma atividade de autocuidado. E uma das coisas que a pandemia trouxe foi a oportunidade de o fazer até na nossa casa, a partir de N aplicações, mas depois temos que o decidir fazer, não é? Mas sim,
este tipo de estratégias de autocuidado são cada vez mais importantes em qualquer contexto organizacional, seja académico, seja de empresas. Isto chama-se saúde psicológica. E eu diria que, se calhar, a nível académico não entraria no ensino superior, mas muito, muito antes, não é? Quanto mais cedo as crianças tiverem acesso a toda esta informação e forem ensinadas a trabalhar este autoconhecimento e a olharem para dentro e a perceberem-se, tanto melhor para a sociedade futura, não é? Aliás, o projeto que há nas escolas primárias da Marinha Grande, todos os dias as aulas começam com 15 a 20 minutos de meditação e como isso tem diminuído os comportamentos disruptivos e tem aumentado os tempos de concentração e trabalho em grupo, etc. E começam a idades muito, muito, muito jovens, não é? Exatamente. É isso. Muito bom, que bela conversa. Só mais uma coisinha para dizer, mas temos que terminar. Se for uma coisinha breve, acho que ainda temos tempo. Ok, tinha a ver com o SAP, com o Serviço de Apoio ao Estudante. De facto, nós também fazemos orientação profissional, não é? As nossas consultas estão a voltar ao presencial, mas temos feito muitas consultas online e temos também estes cursos todos que estão online e que eu acho que são, e também fazemos outros, vamos retomar outros presencialmente, não é? Por exemplo, para a semana vamos organizar uma conversa online que se chama Mudar de Vida. E tem a ver com esta transição agora, que também é uma coisa que traz muita ansiedade para o mercado de trabalho, não é? E, portanto, nós temos uma área de influência e uma área de intervenção muito ampla. É só preciso que os nossos estudantes procurem, está tudo disponível na net. Eu vi no questionário a grande percentagem dos estudantes que diziam era preciso haver um serviço de apoio na instituição, também é preciso às vezes procurarmos, não é? E estar atento a esta informação que está toda à distância de um clique. Para isso também Doutora Graça, por acaso eu aderi a tudo isso e acho que se calhar também é importante dizer que todo este apoio é gratuito. Exatamente. Portanto, acaba por facilitar também, porque pronto, já sabe que indo fora, uma consulta de psicologia tem sempre um valor mais elevado, que nem qualquer pessoa tem, disponibilidade, mas acho importante referir então que todo este tipo de apoio é gratuito, o que facilita muito. Exatamente, todo este tipo de apoio é gratuito, como diz. Exatamente. Acho que é um... E é comum e as pessoas estão lá para ajudar e para conseguir ultrapassar todo o tipo de situações que causam este estado de ansiedade, não é? Bem como, por exemplo, os estudantes com necessidades educativas especiais, sejam elas cegueira, surdez ou dislexia, isso gera-lhes uma ansiedade, terem que assumir porque há estatuto para os estudantes com necessidade educativa especial. E às vezes nós SAP estamos ali só para diminuir a ansiedade e dizer assim, vamos desmistificar isto, qual é o problema? Tem dislexia, tem direito a pedir o seu estatuto, porque pode ter direito a isto e aquilo, ou é surdo, vai precisar de um intérprete de língua gestual na sua aula. O Politécnico, felizmente, pode disponibilizar esse apoio. Estamos ali, muitas vezes, apenas para baixar estes níveis de ansiedade, mas também damos muito apoio aos estudantes de necessidades educativas especiais e, às vezes, vocês, outros colegas, podem ser parceiros importantes para dizer procura ajuda do SAP, seja porque estás em situação de depressão, seja porque estás com uma dislexia, seja porque estás numa situação de violência no namoro. Procura a ajuda do SAP, eu vou contigo. Ou, para marcar uma consulta, basta simplesmente mandar um e-mail para sap@peleiria, se não quiserem ir pessoalmente procurar ninguém. Mas muitas vezes vocês, os pares, os colegas, os parceiros, são fundamentais para convencer o colega a que precisa de uma ajuda especializada. Já não pode ficar ali. Espero que isto também tenha incentivado os alunos a aderir a este tipo de programas. Já se desmistificou todo este tema, já se disponibilizou todo o tipo de ajuda necessária. Quero então agradecer imenso
a presença das duas convidadas. A Daniela ainda nos deve estar a ouvir. Adorei, foi muito bom. Acho que o tema foi perfeito. E queria então passar a palavra à professora Paula para desmitificar um bocadinho o próximo evento do Marés. Obrigada, Graça, obrigada também à Daniela. Se este foi importante nesta fase, o próximo vai ser importante para a fase que aí vem. Ou seja, pensando na comunidade e nos estudantes que já estão com um pezinho quase nas férias, o próximo direto de julho vai ser para descontrair, para pensarmos nessas férias que aí vêm, no calor, na praia. Portanto, fiquem atentos, já sabem que nós não vamos divulgar mais do que isto, vamos deixar aqui a curiosidade desse lado, portanto, fiquem por aí, acompanhem e já sabem que daqui a um mês, sensivelmente, estaremos cá outra vez com um direto feito a pensar em vocês. Obrigada, obrigada Inês pela companhia. Obrigada também. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Bem? Obrigada. E obrigado por ter aceito o convite. Foi com muito gosto. E partilhem estes links no vosso Sim. Está bem? Nós agora vamos disponibilizar a informação toda, que é para as pessoas conseguirem aceder a tudo o que nós falamos aqui. Ok. Fiquem bem. Ok. Obrigada. Boa noite. Até à próxima. Obrigada, até à próxima. Adeus. Obrigada, adeus. Tchau, 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 tchau. Obrigada.